Oiê, tudo bem? Nossa, meu Deus, quanto tempo, hein? Gente do céu, mulherada do céu, que loucura. Nossa, esses últimos 2 meses foi bem corrido. Até o último vídeo eu tava em um cliente, enfim, super correria mesmo. Mas tô feliz de estar aqui com vocês. E como eu comentei, não importa se vai levar mais um ano, eu vou tá fazendo isso, de estar aqui, né, resumindo e contando para vocês tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Esse capítulo que eu li, gente, ele é forte. Só para vocês terem uma ideia, eu li ele 2 vezes. E eu senti, assim, muito da parte de Deus para eu mastigar ele, sabe? E tem coisas que a gente precisa realmente se colocar naquela palavra, não somente ler, sabe? Porque a gente, na nossa geração, a gente tá muito habituado a você olhar, por exemplo, você olha uma coisa e lê. E às vezes aquilo é tão precioso e às vezes você precisa dedicar um tempinho um pouquinho maior para você poder ter esse discernimento daquilo que Deus quer falar, porque muitas vezes é algo ainda mais profundo, né? E assim, eu senti uma profundidade muito grande, é um tema muito importante para as relações, para a questão interior. E, bom, vamos lá falar um pouco do capítulo. É uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Capítulo 13, está aqui. E aí, meninas, eu queria começar lendo Mateus 7:1, que fala: não julgueis para que não sejais julgados. E isso é muito forte, né? Aqui no livro fala assim: muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos. Uma vez mais, a mente é o campo de batalha. E assim, uma coisa que eu queria trazer para vocês é um cuidado, um filtro. Porque quantas vezes a gente cria uma situação na nossa cabeça, a gente julga a pessoa, a gente fala, olha aquilo que a pessoa fez, e às vezes você nem sabe se realmente ela fez. São suposições que você criou dentro da sua cabeça. E esse cuidado, gente, é muito importante ter, porque às vezes a gente pode vir a destruir uma amizade, uma relação, por algo que você criou na sua mente, que você julgou a respeito daquela pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ser humildes para parar de imaginar e definir aquilo como verdade. Cara, quantas vezes, o tempo inteiro, o ser humano é assim, porque, gente, a gente tem um cérebro, graças a Deus por isso, a gente raciocina, a gente olha, a gente tem percepções, e o que Deus deu é maravilhoso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas se a gente não coloca o filtro da humildade, do tipo, cara, será que aquilo que eu estou pensando, isso que eu estou pensando, realmente é uma verdade, de fato? Será que aquela pessoa, ela tá realmente me olhando, me julgando dessa forma? Será que ela fez isso nessa intenção que eu criei na minha cabeça? Então, meninas, eu falo meninas que maioria mulher, né? Mas homens, fiquem à vontade para estar aqui. A gente tem que ter esse cuidado para não julgar de uma maneira que você não consiga reaver a situação. Então você vai julgar, você vai ter uma interpretação. Cara, se dê a oportunidade. Dê a oportunidade para outra pessoa, da dúvida. Dê o benefício da dúvida. Será? Não sei. Às vezes a gente vai tão assim, e aquilo não é. Então, esse cuidado, sabe? E aí, eu queria comentar com vocês sobre como muitas vezes a gente, às vezes, dá a nossa opinião, a gente
comenta muitas vezes sobre algo. E tem uma história, né, nesse livro também que eu achei muito interessante, são casais de amigos e uma dessas pessoas, esse marido, ele entende muito do assunto que está sendo falado. E a esposa observa que ele não falou nada. E aí, no final, ela fala assim pra ele, escuta, você entendia tanto daquele assunto? Por que você não deu a sua opinião? Por que você não falou nada? E aí ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Que ele falou assim, olha, eu sei o que eu sei. Tento ficar quieto e ouvir, assim eu posso descobrir o que os outros sabem. E esse homem é um homem muito rico, né? Não é uma história, é uma verdade. Ele não colocou nomes aqui, mas é um homem muito rico. E ele tem essa sabedoria. Muitas vezes a gente precisa silenciar, ouvir. Às vezes você até sabe aquele assunto, e é legal, óbvio, você trazer, você conversar, mas a gente tem que ter essa sabedoria. Deixa eu ouvir o que a pessoa tá falando. Eu quero aprender também. Não é à toa que esse homem é rico, né? E ser rápido para julgar, ser opiniático, ser crítico, com certeza, são algumas formas de você perder algumas relações, né? E geralmente uma pessoa que ela carrega feridas de rejeição, ela é uma pessoa crítica, porque ela tá acostumada já, ela tem uma ferida de rejeição, ela não se sente amada, ela não se sente merecedora muitas vezes, então ela tá sempre buscando se criticar e criticar o outro. E muitas vezes a pessoa usa a crítica para se defender ou para se sentir melhor. Mas de fato ela precisa ser curada. Quantas pessoas, né, gente? Nossa, eu conheço assim algumas pessoas extremamente desagradáveis que dão opinião sem você pedir de coisas assim, sabe? É muito chato, gente, desculpa, eu acho muito chato. É diferente de você, cara, olha, vou te dar um conselho sobre a sua área profissional. Olha, eu pensei nisso aqui, lembrei de você. Agora, você reparar no teu físico, você falar sobre coisas que são pessoais. Sabe aquela pessoa que ela quer botar defeito em você, sabe? Não é uma coisa assim, um conselho. Ela até fala assim, nossa, mas eu só tô querendo ajudar, mas não, é uma crítica, né? Você falar que a pessoa, ela tá feia, que a pessoa que não combina, você falar que a pessoa tá magra, gorda, que a pessoa é velha. Gente, isso não tá ajudando. Isso é uma crítica, né? Então, assim, tem muitas pessoas que eu conheço que são assim. E no fundo, eu tenho dó, porque eu penso assim, cara, a pessoa, ela tá tão olhando pra mim porque dentro dela não tá legal, né? E muitas vezes essa pessoa, ela é muito crítica porque ela é autocrítica, né? E ela não consegue se enxergar, ela não consegue se olhar com amor. Então, quem conhece pessoas assim, né? Pessoas críticas, que às vezes você acaba até se afastando, você fala, ai, nem vou contar, porque, sabe, vai vir uma crítica. São pessoas, assim, que são repelentes, né, muitas vezes. E ao julgar, isso eu achei muito interessante, né? Deus, ele é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos, de certo modo, nos colocando como Deus na vida dessa pessoa. Cara, isso eu achei muito forte. Isso eu achei muito forte. Porque muitas vezes, ao julgar, a gente tenta ser como Deus, sem perceber, né? E, Amanda, qual que é a diferença da gente ter a nossa percepção? Porque a gente tá julgando o tempo inteiro. Gente, é muito diferente. Aqui o julgar, que ela tá falando. A gente olha uma situação, né? Por exemplo, você tá na rua. E aí você vê um homem que te traz algum medo. Você sente medo. Você está olhando para ele e alguma coisa nele te fez julgar que é um risco. Só que é diferente de você julgar um risco para você internamente, você está sobre análise desse risco, de você virar e falar assim, olha, você é um bandido. É muito diferente,
concorda? Então, assim, aqui a gente tá entrando no ponto quando a pessoa fala assim, você é assim, você é assim, você não consegue, né? Você é preguiçosa mesmo, você é descuidada, você é desatenta. Cara, isso daqui é se colocar no lugar de Deus, porque só Deus sabe quem nós somos, né? E é uma coisa assim tão profunda que é uma grande ilusão. Quando você fala que a pessoa é assim, é assado, você tá se iludindo na sua percepção, porque você não conhece a pessoa. Nós carregamos dentro de nós uma distorção com nós mesmas, com o próximo e muitas vezes de Deus. Isso é bíblico, né? Fala que em parte nós conseguimos enxergar Deus, mas quando vir o que é perfeito, a gente vai enxergar de maneira clara. A gente só vai saber quem realmente Deus é na sua plenitude quando a gente estiver com Ele. Até lá, a gente vai experienciar o amor de Deus. Mas por que existe essa distorção? Ela não está acessível? Claro que está. Mas ela é um processo de cura. Ela é um processo de transformação. Quantas idolatrias erradas a gente cria a respeito de Deus? Deus não quer isso. Deus não vai te abençoar. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus ou isso é uma crença que você criou sobre Deus? Então, muitas vezes a gente cria imagens sobre as pessoas também, né? E faz esses julgamentos. Mas, gente, se só Deus conhece, Ele é o Criador, né? Ele que fez você, Ele que fez o teu coração, o seu caráter. Se só Ele realmente te conhece, como que você pode falar, essa pessoa é? Você pode falar da atitude dela, né? Porque contra fatos, estava até conversando isso com uma amigona minha ontem. Contra fatos não há argumentos, né? Então, assim, eu tive uma situação ontem até interessante, eu vou trazer aqui, de um cliente não, de um parceiro, na realidade, que eu direcionei ele, fui em alguns clientes com ele. E aí eu fiquei sabendo que ele estava visitando esses clientes sem me comunicar. E aí, inicialmente falando, vou fazer esse exercício porque foi o que aconteceu comigo. E eu acho que vai ser bem interessante para vocês aplicarem. Na hora, veio a raiva. Cara, que absurdo. Que cara sem vergonha. Eu levei ele lá nos clientes, ele foi lá, visitou, fez visita técnica, não me avisou de nada. A minha vontade era ligar pra ele e falar assim, oi querido, tudo bem? Então, você sabe que isso é falta de ética, né? Gente, essa foi minha vontade na hora, eu pegar o telefone, descer a lenha no cara e falar, como assim que você foi visitar cliente, eu não recebi nenhuma cotação? O que está acontecendo? Mas aí, gente, graças a Deus, eu refleti, pensei. Falei assim, eu vou chamar esse cara pra conversar. E aí eu chamei ele pra conversar. Mas calma. Tive todas aquelas percepções, mas não me deixei me guiar pelo meu sentimento. E aí, quando eu conversei com ele, eu falei, fiquei sabendo e tal. Ai, gente, desculpa. Caiu tudo aqui. Peraí. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Aí. A gente vai continuar esse vídeo, tá? Só foi um pequeno acidente. Então, e aí, quando eu liguei pra ele, eu comentei. Falei, olha, fiquei sabendo que você visitou tal. O que tem de projeto pra gente? Das próximas vezes me avisa. Enfim, então, eu me posicionei, mas de uma maneira que eu não levei esse julgamento a ferro e fogo. E contra fatos não há argumentos. Eu não posso dizer que ele é uma pessoa antiética, mas a atitude dele, de fato, foi, né? Então já é uma coisa que eu vou considerar dentro de uma parceria, e aí vocês podem pensar dentro de uma amizade, dentro de um relacionamento, a ser avaliada. Se eu quero ou não me relacionar. Mas eu não posso falar, essa pessoa é antiética. Deus pode, Deus conhece ele. Enfim, então, a gente tem que ter cuidado com o julgar, né? E é interessante comentar sobre esse ponto de quando a gente julga, a gente
quer ser como Deus? Porque nos faz pensar, quem tentou ser como Deus? Né? Quem tentou ser como Deus? Lúcifer, né? Então, qual que é a raiz da gente julgar? É o orgulho. É o mesmo pecado original. E é muito louco, né, gente? Porque se a gente for avaliar, a maioria dos pecados, elas vêm do orgulho. Cara, como a gente precisa pedir pra Deus, sabe? Ser humildes. Ser humildes. Não é fácil, gente, é um desafio, sabe? Todos os dias, todo momento. Graças a Deus, nossa, Deus vem trabalhando muito no meu coração sobre essa questão de humildade, mas eu tenho muito que melhorar, gente. São muitas coisas, sabe? Você começa a olhar e fala assim, caraca, como a gente às vezes não percebe, a gente sabe, segue assim, achando uma coisa. Então, que a gente possa ser humildes para poder olhar para uma situação e falar, opa, peraí, será que eu tô interpretando ela certa? Será que eu tô julgando ela de uma maneira correta? A situação, não a pessoa, né? Porque nós não somos Deus para julgar a pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, gente, porque sem perceber, às vezes, na crítica, sem perceber, às vezes, na forma de você falar, você perde uma relação, sabe? Você deixa de ter amigos, deixa de fazer amizade com aquela pessoa por conta de uma crítica. Amém? E aí eu queria ler para vocês Romanos 12:13. Digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém, né? Não tenha uma opinião exagerada de sua própria importância, antes pense com moderação, avalie a sua habilidade com julgamento sóbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui é muito interessante que Deus ele tá falando sobre a questão de você olhar de uma maneira, deixa eu até ler aqui a palavra de novo, com moderação. Moderação. O que é isso, gente? Não é de nenhuma forma falar, eu sou assim mesma, nossa, eu não mereço, olha o que eu fiz. Não é o vitimismo, né? E nem é também você achar que você é o alfa e o ômega e o princípio e o fim, porque esse é Deus. Então, por que isso é muito importante? Pra gente tá assim, cara, deixa eu me manter nessa posição de orgulho, de humildade. Porque senão, se a gente acha, eu sou maravilhosa, e é ótimo, gente, se sentir assim. Vocês devem se sentir rainha, vocês são filha de Deus. Tem que se sentir assim mesmo. Mas, gente, não tem nada a ver autoestima com orgulho. E às vezes isso se confunde, né? Não, mas eu sou maravilhosa, eu não preciso disso. Então aí não é bem autoestima, né? É um orgulho escondido. Então, julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, que é o orgulho. Quando o eu em nós ele é maior do que deveria ser, ele sempre vai causar esses problemas que a gente está discutindo. E a Bíblia, ela repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Deus nos deu um presente de graça por isso. Se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e avaliá-los como menos do que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo na nossa vida. Então, muito diferente de boa autoestima, que isso é maravilhoso,
A presunção, ela vem de você achar que você é muito elevado e que os outros são inferiores. Então, quando você tem essa percepção que você é superior a alguém, cara, você já abriu uma porta pro diabo entrar na sua vida. Você já abriu uma porta para você se equivocar a respeito de quem é a pessoa e de quem você é para Deus. Porque se você é superior àquela pessoa, quer dizer que Deus ama mais um do que outros? Não. Por mais que exista isso, né, que às vezes a gente até brinca, eu sou queridinha de Deus. Deus ama todos, gente. Todos de forma especial. Então, aqui é um grande risco. Então, isso vai nos levar a desprezar muitas vezes as pessoas. Vai nos levar a desprezar, às vezes, uma amizade, a desprezar, às vezes, uma relação. Por quê? Porque não é que a pessoa não tem valor, é porque você se coloca numa posição e, de certa forma, é uma proteção, né? Porque quando você quer se colocar assim, é porque você precisa do ego, do orgulho, para você se sentir bem. A pessoa que é humilde, ela não tem essa dificuldade. Porque, na realidade, ela sabe quem ela é. Então, ela não precisa se colocar, eu sou melhor que você, ou não. Porque ela sabe quem ela é. É diferente. E a humildade, ela te deixa mais leve. Porque você não precisa estar em competição. Geralmente a pessoa que te coloca inferior, que ela quer te colocar, né? Porque de fato ela não é superior, muitas vezes ela sente que tá competindo com você. Então dentro dela existe uma competitividade, uma comparação. É por isso que ela precisa se sentir assim. Mesmo isso sendo uma grande ilusão. E é interessante que muitas pessoas têm a tendência em serem mais negativas do que positivas, de ver mais o que está errado, né? Nas pessoas, em relação a comportamentos, em relação a amizades. Então, assim, isso também é um padrão, o negativismo, né? Quantas vezes você vai lá, faz uma coisa maravilhosa, você se critica, você não se reconhece e você faz a mesma coisa com o outro. Nossa, mas poxa, poderia ter me levado em outro restaurante. Sabe, a pessoa foi lá, fez uma surpresa e você tá pensando que deveria ter levado em outro restaurante, porque nesse restaurante tá cheio, porque, sabe assim, você tá todo o tempo criticando, colocando problemas, a dificuldade de enxergar o lado bom no outro, só você que é bom, só você que é maravilhoso. Então, assim, gente, tudo isso é um lugar que a gente tem que ter muito cuidado. Muito, muito cuidado. E aí, queria ler para vocês Gálatas 6, do 1 a 3. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ao Espírito Santo e controlados por ele, reintegrai-o sem qualquer senso de superioridade, e com espírito de brandura e guardai-vos, para que também não sejais tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém julga ser alguma coisa importante para condescender em sustentar o fardo de outrem, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então aqui fala exatamente isso. É o nosso objetivo de vida apoiar as pessoas, é a nossa missão. E quando alguém pecar, que você vê, errar, você nunca deve criticar, gritar com a pessoa, mas sim falar sobre o que aconteceu, né? Olha, isso aqui que aconteceu, não falar da identidade da pessoa, não atacar a identidade, mas sim, olha, isso aqui aconteceu, não foi legal, eu não gostei. Porque isso vai acontecer com a gente. Muitas vezes vai ser uma pessoa que vai falar, olha, Amanda, eu não gostei do que você falou. Eu me senti mal sobre aquilo. E aí vocês vão conversar.
Então, a gente precisa ter esse cuidado de falar com essa pessoa de uma forma amorosa e não criticar ou julgar a identidade dela. Cafezinho, muito bom. Então, gente, a gente tem que ter um temor santo em relação ao orgulho e sermos cuidadosos com o julgar e com a crítica. Isso é muito importante. Em Romanos 14 fala: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé e será sustentado, porque o Senhor, ele é poderoso para o suster, ou seja, para fazê-lo ficar em pé. Então, às vezes, né, existem situações que a gente olha a vida de uma pessoa e fala assim: nossa, olha aquela pessoa, meu Deus, coitada, tá perdida, nossa, olha. E aí Deus vai lá, levanta aquela pessoa do Nélida e aquela pessoa tá voando assim e sendo transformada, abençoada, renovada, restaurada. E às vezes a gente critica. Quem somos nós? A gente já esteve do outro lado muitas vezes, sabe? E assim, sempre, gente, que eu julgo alguém, eu sempre penso, cara, deixa eu me olhar primeiro, sabe assim? Deixa eu me enxergar, porque ninguém aqui é perfeita. Ninguém é, gente, sabe? E a gente vai errar, vamos falhar, mas vamos procurar ser amorosos, porque Deus é amoroso. Deus, ele não tá com uma faca na mão, ó, olha o que você fez aquele dia. Não tá. Ele só tá esperando que a gente se arrependa. Ele só quer o nosso coração. Querer o nosso coração é justamente você falar assim: Deus, eu sou uma pessoa muito crítica, me ajuda. Deus, eu sou uma pessoa que guarda muito rancor. Jesus, me ajuda a perdoar. Jesus, me ajuda a parar de ver as pessoas de uma forma negativa. Porque às vezes, gente, a gente tem a percepção de, não, quando eu estiver perfeita, eu vou para Jesus. Quando eu estiver nessa situação, eu vou começar. A gente esquece, vocês nunca vão estar assim, só quando vocês forem arrebatadas. Nessa vida, a gente não vai estar perfeitas. É uma construção diária. Dia a dia, o Senhor vai trabalhando no nosso coração com amor e paciência. Mas a gente precisa se abrir. Se a gente tem um coração rancoroso e crítico e a gente não pede ajuda para Deus, Deus é educado, gente. Ele não arromba uma porta. Ele não vai lá e te critica e te bota um dedo, como muitas vezes a gente faz. Ele não é assim. Então, se você se identificou com esse coração, muitas vezes crítico, julgador, peça ajuda para quem pode fazer a diferença, que é Jesus Cristo. Ele é quem pode te curar. Então, que o Espírito Santo de Deus traga humildade ao seu coração para você reconhecer o quanto você é crítica. E posso falar para vocês, gente, é tão chato ser assim. É tão chato. É muito chato. Quantas vezes você, a gente dá uma opinião numa coisa que não era pra gente nem dar. Sabe? Uma crítica velada que por detrás esconde uma ferida de rejeição, de abandono. Por que a gente quer tanto dar opinião na vida do outro? Quer tanto criticar o outro? Vamos olhar para nossa vida. Olha para sua vida, olha para o seu coração. Foca naquilo que é importante para você, para sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Quando você quiser criticar alguém, ora. Pede para Deus segurar a tua língua. A boca tem o poder de vida e de morte. Do que você vem se alimentando?
E aqui eu queria colocar algumas questões também em relação a críticas que a gente faz, né? Então aqui eu anotei algumas. Que às vezes a gente acha, não, mas isso aqui não é crítica. Eu acho que vocês deveriam se vestir dessa forma. Por que você não se veste assim? Por que você não faz essa faculdade? Por que você não vira médico? Por que você não faz isso? Gente, por detrás dessa pergunta tem uma crítica. A pessoa, ela quer fazer artes cênicas, certo? E aí você fala, por que você não faz medicina? Gente, essa pergunta, ela é tão clara pra mim. Você tá ignorando o que a pessoa tá te trazendo, o sonho dela. Ela se abriu pra você. Eu quero fazer artes cênicas. Por mais que você ache artes cênicas uma porcaria na sua cabeça, escuta a pessoa. Que legal. E o que você pensa em trabalhar depois com teatro, como atriz? Por que você acha que ser médico é melhor do que fazer artes cênicas? Da onde vem isso na sua cabeça? E por que você acha que você é melhor para definir o futuro de uma pessoa do que a própria pessoa? Crítica. Então, gente, antes de criticar as pessoas, antes de falar você deveria ter feito assim, e existem críticas manipuladoras também. Sabe aquela pessoa que ela fala assim, olha, vai comprar pão nesse lugar porque é melhor. Só que o outro lugar que você vai comprar pão também é bom. Aí você foi, sei lá, ao invés de ir na padaria, você foi no mercado comprar pão, porque você não tinha tempo. Aí um pão, por exemplo, tava ruim, tava duro. Aí a pessoa fala assim, se você tivesse me escutado e tivesse comprado o pão da padaria, estaria perfeito. Agora me diga uma coisa, pessoa. Quem garante que o pão da padaria também não poderia estar murcho? Quem garante que não poderia acontecer alguma coisa com o pão da padaria? O que essas pessoas querem fazer com a tua cabeça? Elas querem te manipular a você fazer aquilo que elas pensam ser melhor. Isso vai criando um gatilho na sua cabeça que você tem que fazer aquilo que a pessoa quer que você faça. Deixa eu ouvir ela, porque aquele dia aconteceu. Sendo que poderia ter acontecido na padaria também. E você ia falar isso para aquela pessoa também? Porque tem um lado inverso também. Às vezes a gente faz isso. Então, gente, se vocês não gostem de crítica, não critiquem. Não critiquem. Não manipulem as pessoas a fazer a vontade de vocês através de crítica. Porque por detrás da crítica existe uma manipulação. E aí um sentimento de culpa. Eu deveria ter ido na padaria. Não, você deveria entender que não é um relacionamento saudável a qual você tem. Porque se você está com uma pessoa que constantemente te culpa por algo, você não tem que estar perto dessa pessoa. A dificuldade é que muitas vezes essa pessoa ela está dentro da sua família. E nós devemos respeito, honra, mas a gente não deve aturar, a gente não deve engolir esse tipo de pessoa na nossa vida. Porque as pessoas fazem aquilo que você permite que elas façam com você. Gente, isso é libertador. É libertador. Quando vocês entenderem que o que está acontecendo com você porque você permitiu, você vai entender que aquela crítica, aquela manipulação é da pessoa e você não tem nada a ver com aquela pessoa. E você se retira, você vive a sua vida e você faz aquilo que você acredita ser o melhor. Não por medo, porque aquela pessoa quer te manipular. Amém?
o diabo fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente das pessoas. Eu posso me lembrar de quando era divertido para mim sentar-me em um parque ou no shopping e simplesmente olhar todas as pessoas passarem enquanto eu formava uma opinião mental de cada uma delas. A Joyce está contando aqui, né, no livro, como que o criticar, ele vira um hábito, gente. É que nem você tomar água, você dá bom dia. Infelizmente, somos viciados em criticar. Viciados em criticar, porque muitas vezes isso tá no nosso próprio ambiente. Né? Então, pensamentos vêm e vão, mas a gente pode escolher o que falar ou não. Ah, mas eu acho isso, eu quero dar a minha opinião porque eu não vou engolir isso seco. Gente, aonde que tá escrito que confrontar, dar opinião, ser transparente é você desrespeitar uma pessoa? Não. O problema é que a gente foge do confronto, a gente não se resolve com a pessoa, julga por detrás, critica por detrás, difama a pessoa, estraga uma relação, estraga uma família, muitas vezes. Você não precisa se condenar. Por que eu falo isso, gente? Porque isso vai acontecer outras vezes. A gente vai julgar as pessoas, a gente vai falar, mas eu oro para que você que tá ouvindo isso aqui, que eu, primeiro para mim, né, que o Espírito Santo nos toque, gente, não com culpa, mas com amor, para falar assim, meu, deixa eu pensar como eu vou conversar sobre isso que me magoou e não julgar a pessoa. E assim, gente, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu me identifiquei muito com a Joyce, é que ela fala que tanto a parte de julgar e crítica eram desenfreados na minha família, na família dela. Então ela cresceu com eles. Esse julgamento e crítica desenfreados na família é algo assim que a gente já tá programado justamente a criticar. Então, é como se fosse o normal criticar, sabe assim? Eu cresci num ambiente com muita crítica. Então, o normal é criticar. O normal é criticar. E é muito louco isso, porque eu me identifico com isso. Eu sou uma pessoa, muitas vezes, autocrítica. Mais de mim do que do outro. E eu entendi que eu preciso melhorar isso em mim, da autocrítica, primeiro em mim, e também no outro. Claro que eu critico as pessoas, óbvio. Mas assim, eu vejo que às vezes eu sou mais autocrítica do que critico. Tem pessoas que são o inverso. Tem pessoas que são os dois. São autocríticas e são muito críticas. E tem pessoas que são livres. E eu queria falar dessas pessoas livres. Eu convivi, gente, com duas pessoas que foi assim um presente de Deus na minha vida, que me ensinou muito, muito, muito sobre essa questão. Muito. Era tão gostoso, gente, porque é uma delícia você conviver com uma pessoa que ela tá bem com ela mesma. Não se critica, o que faz se elogia, tá bem com ela mesma, fala bem do outro, é leve. Uma é uma amigona minha, e a outra faleceu. E era engraçado porque eu me senti em família. E foi assim tão curador morar com essas mulheres tão maravilhosas. Porque eu entendi que não é normal criticar. E às vezes a gente tá num contexto familiar onde muita crítica. E aí você acha que é normal. Não é normal. Não é normal. Fuja de pessoas assim. Fuja, ó. Principalmente se você já veio de um lar assim, você precisa estar em ambientes de pessoas que reconhecem as qualidades das outras pessoas, que falam do erro e não da pessoa, não da identidade, que consegue se reconhecer,
que consegue falar bem de si mesma. E uma outra pessoa que eu aprendo muito é o meu marido. Assim, é surreal. Eu achava até estranho. Porque ele não critica as pessoas. Eu ficava assim, meu Deus, mas aquela pessoa, olha o que ela fez. Não, amor, vamos olhar por esse lado, tal. A pessoa às vezes não tá bem. Eu ficava assim, meu Deus, é normal ser assim? Sabe assim? Esse é o normal! Mas o que acontece? Você tá num ambiente de tanta crítica que você acha que o normal é criticar, é julgar. E não é. Não é. E aí, Deus foi muito bom comigo, porque Ele me curou disso, né? E ao mesmo tempo colocou pessoas e falou assim, olha, esse é o normal, é você olhar com amor para as pessoas, porque eu sou assim. Não é você ficar criticando. E, gente, eu senti muito de estar falando repetidamente isso. Parece ser repetitivo, mas eu senti algo muito forte da parte de Deus e estou sentindo agora pra gente parar de criticar. Parar de criticar. Toda vez que você quiser criticar uma pessoa, ora por aquela pessoa, antes de você falar com ela. Claro que você deve ir conversar com ela, claro que você deve expor isso pra ela, claro, mas não critica ela. Ora, dê a possibilidade da dúvida, porque às vezes você tá julgando uma coisa que nem aconteceu. Ah, mas a pessoa fez isso, mas ela verbalizou, você escutou. Você acha, você criou. E, gente, isso é tão forte porque isso nos impede de crescer espiritualmente. Isso nos impede de crescer espiritualmente porque o diabo ele vai criando fortalezas, sabe? Ai, aquela pessoa é assim, pum, já criou uma barreira. Ai, aquela pessoa é assim, pum, outra barreira. Você não acessa aquela pessoa e às vezes aquela pessoa ela vai te permitir crescer. Às vezes você conversar com aquela pessoa vai resolver uma questão mal resolvida. Que muitas vezes você não vai porque você criou fortalezas. Isso é uma brecha. É uma brecha. Brecha para Satanás entrar na sua vida. Então, se vocês estiverem mal resolvidos com alguém, vai conversar com aquela pessoa. Se você já conversou com aquela pessoa e mesmo assim ela insiste em te desrespeitar, libere o perdão para aquela pessoa e crie a distância. Porque tem pessoas, gente, que não merecem a nossa companhia. Tem pessoas que não merecem o nosso amor. E quando eu falo não merece o nosso amor, não é no sentido de não amar, mas não merece estar próximas. Porque a gente pode amar, sim, até me corrigindo. Elas não merecem a nossa companhia, porque nós devemos sim amar a todos, né? Inclusive os nossos inimigos. Mas a gente precisa criar distância de algumas pessoas. A gente precisa, para que a gente possa ter uma vida saudável. Porque muitas pessoas, elas carregam títulos, mas elas não são. Elas não são, gente. Elas, às vezes, são da sua família, elas estão próximas de vocês. Mas quando você tem um sonho, ela não te apoia. Quando você quer construir algo, ela te critica. Ela não conhece os seus gostos. Ela não sabe qual que é a sua comida preferida. E é uma coisa interessante, né, que Deus fala na Bíblia, aquele que me ama é aquele que conhece os meus mandamentos. Porque quando você ama alguém, você quer conhecer a pessoa. Você quer conhecer como que a pessoa é, o que ela pensa, o que ela gosta. E muitas vezes essas pessoas, elas não conseguem amar como a gente gostaria de ser amado. Mas vocês não precisam ficar presos esperando o amor, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um amigo. Não, vocês podem receber esse amor agora, porque esse amor ele está acessível. Porque Jesus Cristo morreu por mim e por você para dar esse amor. E sabe o que é louco? Deus ele coloca pessoas que nos amam, às vezes de uma forma
não às vezes na origem, mas pessoas que nos amam com amor, que nos supre, sabe? Um amor de mãe, um amor de pai. Claro que pai e mãe são únicos, né? Nós temos que honrar e agradecer, porque eles nos geraram, mas quem deu a vida foi Deus. E eu digo isso porque, assim como a Joyce, né, muitas pessoas não receberam amor de pais. E às vezes a gente tá com o nosso coração ferido, magoado, machucado, porque a gente espera esse amor. E muitas vezes a gente precisa entender que esse amor não vai chegar como a gente espera. Talvez a gente encontre esse amor numa amizade, numa pessoa mais velha que te pega pra te cuidar, num relacionamento. Mas o que vocês precisam entender é que Deus, Ele derrama esse amor. Ele derrama esse amor no nosso coração de tal forma que Ele nos supre. E que Ele coloca, assim, outras pessoas para que haja conexão. Porque as pessoas, elas são a extensão do amor de Deus, né? Às vezes você fala assim, não, mas o que tem? Eu só preciso de Deus. É claro, mas você acha que Deus não coloca pessoas para te amar? Deus não coloca amizades para você desenvolver um relacionamento. Deus não coloca, às vezes, cuidadoras. Quantas pessoas passaram no meu caminho que vieram, que cuidaram de mim, né? Essa mulher mesma que eu morei, ela era uma senhora. E foi muito bom morar com ela, porque eu me senti muito especial. Foi, assim, um dos melhores momentos da minha vida, realmente, assim, sobre você estar num lar, num ambiente que você se sente acolhida, se sente amada, se sente especial, que você pode ser você, que você é livre, que as pessoas não vão te criticar. Então, assim, é isso, eu recebi o amor de Deus e recebi o amor dela, né? Então, que a gente não fique esperando, sabe, o amor de pessoas específicas, que a gente ame as pessoas da forma como a gente pode amar, como a gente também recebeu, né, esse amor, que a gente honre os nossos pais e que a gente possa colocar limites em todas as relações, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes essa pessoa que te critica, ela não vai parar de te criticar, a não ser que você fale, olha, até aqui você vai, até aqui é o meu limite. E às vezes até mesmo falar, nossa, olha, que comentário desagradável. Que comentário desagradável. Eu me sinto muito constrangida com o que você falou e eu não me senti bem. Eu vou pedir para que você, por favor, não fale mais isso pra mim. Gente, ninguém precisa brigar, mas a gente não precisa engolir mais, sabe? A gente é filha de Deus. A gente não é boca de bueiro, de esgoto, pra ficar, engolindo. Então, da mesma forma que eu estou falando que nós não devemos aceitar, que a gente não faça as críticas também, porque muitas vezes a gente também faz, né? E queria ler Mateus 7,12. Fala assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E eu achei isso muito forte, porque da mesma forma que vocês julgam, vocês vão ser julgados. E aqui é muito interessante, porque dá um exemplo de um pastor que, quando ele ouve que alguém falou dele de uma forma maldosa e com julgamento, ele se pergunta, eles estão semeando ou eu estou colhendo? É muito interessante pensar assim. Às vezes, a gente tá fazendo uma crítica pra alguém de algo que a gente tá colhendo. Porque se você criticou, você vai ser criticado. Então, não critique. Não critique, porque a verdade do reino espiritual, ela funciona. Ela funciona. Quanto mais você critica, mais você vai ser criticado. Então, abra mão da crítica, seja livre, sabe? Uma outra coisa também
que eu queria trazer para vocês, gente. A gente tá caminhando já pro final. Esse capítulo, ele é muito, muito, muito profundo. Ele é um pouquinho mais comprido, então por isso realmente vai ficar um pouco maior, mas amém. E aí, em Mateus 7, 3 a 5, fala assim: Porque vês no olho do seu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como dirás ao seu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do seu olho, quando tens a trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu próprio olho, e então verás claramente para tirar o minúsculo argueiro do olho do seu irmão. O diabo ama manter-nos ocupados julgando mentalmente as falhas dos outros. Dessa forma, jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós. E aqui, gente, é uma estratégia de Satanás para a gente fugir da nossa responsabilidade, de muitas vezes encarar aquilo que a gente precisa mudar. Porque quando sempre você critica o outro e quando você sempre tem uma boa justificativa para aquilo que você fez, você na realidade está sendo enganado pelo diabo. Porque sempre existe uma parte nossa, uma responsabilidade nossa dentro daquele processo. Em todos os cenários possíveis, existe. Então, a gente precisa primeiro fazer uma reflexão do tipo, tive uma discussão com alguém. E às vezes a gente cria, né, listas e listas de justificativas. Ah, mas eu fiz isso por isso, por isso, por isso, por isso. Ok, mas vamos lá. Dentro daquilo que a outra pessoa trouxe, o que você poderia ter feito diferente? O que nós poderíamos ter reagido de outra forma, ter falado de outra forma? O que é aquilo que a gente falou que magoou o outro também? Então essa reflexão a gente tem que começar a fazer com nós e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos mostre aquilo que a gente precisa enxergar. Primeiro, quando a gente enxerga, a gente tira, a trave. E aí a gente consegue enxergar com clareza a outra parte. Gente, façam esse exercício, faz toda a diferença. Quando vocês discutirem com alguém, olha primeiro aquilo que vocês fizeram, a parte que cabe a vocês. E aí depois disso, vocês olham para a situação. Isso faz toda a diferença, porque você reconhece, realmente aqui, poxa, poderia não ter falado isso também, não foi legal. E aí você se coloca numa posição, você tava assim, ó. Aí quando você tira o argueiro, você vai... Tamo aqui, os dois erraram. Vamos corrigir, vamos conversar, né? O primeiro passo para qualquer liberdade é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. Quando temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado com todos os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre a nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros, quando temos tantos erros com nós mesmos. Permita que Deus lide com você primeiro, e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar o seu irmão a crescer na sua caminhada cristã. Isso daqui envolve muita vulnerabilidade. Por quê? Às vezes você é uma pessoa que está tão ferida e aí você acha que Deus... Por isso que eu falo que a distorção com Deus ela é muito complicada. Porque se você erra, se você falha e você não vai para Deus, é porque você ainda não entendeu quem é Deus na sua vida. Deus não tá te criticando, Ele quer curar o seu coração, cara. É que nem assim, olha, eu tô com uma dor e eu sei aonde que eu vou ser curada. Você vai deixar de ir nesse lugar? Não vai. Ainda existe uma distorção sobre quem Deus é na nossa vida. Senão a gente iria falar assim, Deus, me ajuda a lidar com isso daqui, me ajuda a lidar com essa raiva. Ia ser a primeira coisa, a gente ia correr.
Deus, me ajuda, eu preciso do Senhor. Só que a gente não vai a Deus, a gente vai em tantas outras fórmulas, jeitos, justificativas, sendo que é tão simples. Claro, gente, que existem variadas formas de terapia, enfim, livros de reprogramações mentais e tal. E vocês têm que fazer tudo isso, mas não deixa de tomar água. Não deixa de comer o pão, senão vocês morrem. Comer o brigadeiro é gostoso, é uma delícia um brigadeiro. Comer uma comida mais diferente, assim, num jantar especial, é uma delícia? É uma delícia. Mas se vocês não comem o arroz e o feijão e a água, não vai rolar. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Em nome de Jesus, eu declaro que toda pessoa que está escutando essa palavra vai ser ressuscitada de todo abismo, de toda morte, de toda sepultura, de tudo aquilo que o diabo criou de fortaleza na sua mente, na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus, que você entregue essas dores, que você entregue esses pensamentos, que você entregue tudo isso ao Senhor, que você possa entender que Jesus, Ele é um Pai de amor, Ele é o nosso melhor amigo e Ele está de braços abertos para te acolher, para te amar, para te corrigir em amor, mas para te mostrar vida e vida em abundância. E eu declaro sobre a sua vida a abundância dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E sabe, gente, eu notei aqui uma coisa, o diabo ele faz isso para nos manter distraídos dos nossos próprios erros e focarmos nos erros do outro, do próximo. O diabo, ele só tá te distraindo. Só tá te distraindo para você não enxergar aquilo que vai mudar realmente se você mudar dentro de você. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Nossa, eu achei essa passagem tão linda do livro, porque eu sempre tinha uma visão somente para uma coisa quando eu li essa palavra, de não realmente jogar pérolas a pessoas que não vão valorizar aquilo que você está falando, aquilo que você está trazendo, quem você é. Mas aqui ela traz uma outra reflexão muito interessante, muito profunda e bonita. Temos uma habilidade e uma ordem de Deus para nos amarmos uns aos outros, mas, em vez disso, os julgamos e criticamos. Tomamos algo santo, o amor, e jogamos para os cães e os porcos, espíritos demoníacos. Abrimos as portas para que eles sapateiem sobre coisas santas e voltem e nos rasguem em pedaços. Precisamos entender que a caminhada do amor, ela é proteção para nós contra os ataques demoníacos. Não acredito que o diabo possa fazer muito mal a alguém que realmente anda em amor. Nossa, gente, eu achei isso tão forte, é tão bonito, né? É tão gostoso a gente entender que a gente pode ser mais leve, amar mais as pessoas e que está dentro de escolhas nossas. Nós escolhemos isso. Não, nós escolhemos isso. Nós escolhemos viver uma vida leve, uma vida feliz, uma vida mais amorosa. É claro que não vai ser fácil muitas vezes, nós vamos ter desafios. Mas cabe a nós escolhermos, gente. Se a gente vai reagir de uma forma crítica, julgadora, rancor, desunião, ou se a gente vai correr para Deus e falar: Deus, me ajuda. Eu tô com essa situação, cura o meu coração, me limpa, me lava, me restaura. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só entrega aquilo que a gente recebeu.
Se as suas palavras estão sendo duras, críticas, é porque você não está permitindo o fluir do amor de Deus sobre a sua vida, porque existem coisas que você precisa tirar do seu coração e você precisa pedir para que Deus tire isso do seu coração. Por que a gente deixa o nosso coração estragar, quebrar? Por que a gente permite que isso aconteça? Aonde que mora essa falta de amor próprio, né? Sabe, gente, a gente faz tantas coisas durante o dia, a gente tem tantas prioridades. Por que o nosso coração não é uma prioridade? Por que a gente buscar aquilo que é o mais importante, que vai nos trazer uma transformação de vida, não se torna o mais importante? E essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Tem uma reflexão aqui que eu queria trazer. Vai passar um pouquinho do tempo, mas amém. Vamos seguir, tô sentindo de seguir, vamos embora. Tem uma história muito interessante que a Joyce conta, que ela teve acho que 4 ou 5 filhos, né? E ela teve algumas gravidezes e tal, que foi mais tranquila, e ela teve uma especial que foi muito complicada. E ela se lembrou que ela tinha um encontro de mulheres, e uma das mulheres, isso há um tempo atrás, né? Ela estava grávida, estava tendo muito enjoo, e ela começou a orar para Deus, falou: nossa, Deus, o que tá acontecendo comigo? Por que eu tô tendo tanto enjoo e tal? E foi interessante, porque Deus levou ela a relembrar de uma vez que uma das moças que fazia esse grupo, né, de oração, ela estava grávida. E aí ela decidiu parar de ir no encontro porque ela estava passando muito mal. E aí ela comentou aqui no livro, que ela julgou essa irmã com outras amigas e falou que ela era preguiçosa, tal, que ela estava dando uma desculpa. E aí ela lembrou disso. Jesus, né, fez ela lembrar disso, que ela criticou aquela mulher que estava grávida. E ela se viu na mesma situação. Ela estava numa gravidez que ela estava enjoada, cansada. E ela estava de cama, assim, ela não conseguia fazer outra coisa. E aí na hora ela pediu perdão para Deus. E aí ela se lembrou disso, né? Desse dia que ela julgou. E ela comenta que logo depois disso, ela começou a se sentir melhor. Olha que doida, né? E então, assim, a gente vai julgar, a gente vai criticar as pessoas, mas a gente tem que entender esse princípio. Que quando eu julgo e que eu critico, eu estou sendo criticada também. Eu vou ser criticada em algum momento por outras pessoas também. Então, meninas, é isso que eu queria trazer para vocês. Portanto, não tem desculpa, é injustificável o homem quando julgas. Quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas habitualmente, praticas as próprias coisas que condenas. Em outras palavras, nós fazemos exatamente as mesmas coisas pelas quais julgamos os outros. Então, gente, vai acontecer da gente falhar, normal. Vai acontecer, eu tô fazendo essa live agora, tenho certeza que durante esse dia eu vou julgar e vou criticar alguma coisa. O que cabe a nós não é ser perfeitos, porque Deus, ele já sabia que a gente não seria. Ele não exige isso de nós, tá? Cabe a nós nos arrepender. Olha, tô julgando essa amiga, tô julgando essa situação, me senti julgada. Deus, me ajuda a liberar perdão. Que a gente cuide e guarde o nosso coração, né? De todas essas coisas. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, você quer vida fluindo de você? Guarda o seu coração. Porque existem alguns pensamentos e críticas
de muitas vezes que a gente solta daquilo que alguém fala, né? Porque aqui fala, guardem as saídas. Isso é um ponto muito interessante aqui. Guardem as saídas. O que tá falando? Quando ele fala assim sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele tá dizendo sobre aquilo que tá saindo do seu coração. Muitas vezes você fala assim, nossa, mas olha o que aquela pessoa falou sobre mim. Olha que absurdo. Por isso que eu tô sentindo isso. A responsabilidade é sua. O bagulho é louco, gente. Não é... Ser cristão não é mamão com açúcar, mas é libertador, cara. Para pra pensar. Se eu sou responsável pela forma que eu reajo, pela forma que eu sinto, pelo aquilo que eu tô pensando do que o outro está falando, logo eu tenho que filtrar. Então, aquilo que alguém falou que me magoou, não é responsabilidade do outro, mesmo que o outro tenha te magoado. Porque a responsabilidade pela sua vida é tua. Você vai colocar na mão do outro a tua vida? Você tem que ser protagonista na sua vida, assumir a tua responsabilidade, entender que você é que precisa cuidar do seu coração e ele vai cuidar do dele. Então, quando você tá chateado com alguém, é o seu dever, seu dever, olhar pra dentro de si, orar e falar assim, Deus, isso não bateu legal, não gostei, isso tá me corroendo. E quando você ora pra Deus, o Espírito Santo vem e te dá essa sabedoria. Porque muitas vezes, para você resolver, você vai ter que ir lá falar com outra pessoa. Resolva as suas situações familiares. Resolva as suas situações relacionais. Converse. Porque, às vezes, tem gente da sua família que tá bem. Ela tá bem resolvida, mas é você que tá chateado. Se é você que tá chateado, se é você que tá guardando rancor, é você que precisa cuidar do seu coração. É a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque disso vai proceder a sua vida. Vocês não estão entendendo a relevância que isso tem. Isso define toda a sua vida, a forma como você reage, a forma como você deixa o sentimento no seu coração, a forma como você guarda uma mágoa, a forma como você pensa. Inclusive agora, eu tô falando, vocês estão pensando. É a sua responsabilidade, não é a minha. Eu tô falando aquilo que eu tô sentindo. É a sua responsabilidade falar, isso daqui pra mim é bom, isso daqui talvez não, isso faz sentido, isso não. Tudo que eu falo aqui não é pra vocês engolirem. Vocês precisam refletir se faz sentido. Vocês precisam refletir aquilo que cabe a vocês. E é a responsabilidade de vocês. Guardar o coração, sabe por quê? Quando a gente tem um coração cheio de mágoa, rancor, quando a gente não resolve as coisas e cria pensamentos, fortalezas na nossa mente, você acha mesmo que o teu coração ele vai estar aberto para receber, para o fluir do amor de Deus? Ele vai estar travado, a sua vida vai estar travada. Então, se você quer viver uma vida abundância, uma vida em abundância, se você quer viver uma vida diferente, você precisa entender esse princípio, porque ele vai salvar a sua vida. Ele vai salvar a sua vida. Muitas vezes a gente não faz isso porque a gente carrega dentro de si uma autodepreciação. A gente não consegue se enxergar como filha de Deus. Porque de verdade, se você entende o seu valor, se você entende que você é uma rainha, que você é filha de Deus, que Deus colocou uma coroa na sua cabeça, você realmente vai viver como uma escrava, cheia de raiva, de rancor, de orgulho e crítica? Você não vai querer viver, porque não combina com quem você é. Não combina. Não combina. Que você possa combinar com a versão que Deus fala que você é e descombinar com essa identidade velha. Amém? E por último, suspeite da suspeita. Suspeite da suspeita. O amor tudo suporta.
sobre qualquer coisa e tudo que vem está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. Fui criada para ser desconfiada. Na verdade, fui ensinada a desconfiar de todos. A Joyce está falando aqui. Especialmente se eles fingissem ser bons, porque deviam estar querendo alguma coisa. Além de ser ensinada a desconfiar dos outros e dos seus motivos, tive várias experiências desapontadoras com pessoas, não apenas antes de ter me tornado uma cristã ativa, mas depois disso também. Meditar nos componentes do amor e perceber que o amor sempre espera o melhor tem me ajudado grandemente a desenvolver uma nova forma de pensar. Quando a sua mente for envenenada ou quando Satanás ganhar fortalezas na sua mente, ela precisa, a sua mente, ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Isso é feito aprendendo-se a palavra e meditando, refletindo, murmurando para você mesma, pensando, declarando. Nós temos o maravilhoso Espírito Santo em nós para nos lembrar quando nossos pensamentos estiverem indo na direção errada. Deus faz isso por mim quando eu estou tendo pensamentos de desconfiança em vez de pensamentos amorosos. O homem natural pensa: se eu confiar nas pessoas, elas se aproveitarão de mim. Talvez, mas os benefícios superam de longe quaisquer experiências negativas. Confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até o seu potencial máximo. A suspeita mutila um relacionamento e geralmente o destrói. A coisa mais importante a considerar é essa: Deus condena o julgamento, a crítica e a suspeita. E da mesma maneira, nós deveríamos fazê-lo. Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia, permita o que Ele permite e rejeite o que Ele rejeita. Uma atitude equilibrada é sempre a melhor política. Isso não significa que não devemos usar sabedoria e discernimento em nossa conduta com os outros. Não precisamos abrir a nossa vida a cada pessoa que encontrarmos, dando a cada uma a chance de nos triturar. Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olho negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós. E aí, para finalizar, meninas, fala da gente confiar em Deus completamente e ao homem discretamente. E aqui eu queria trazer porque existem muitas pessoas que desconfiam, muitas vezes, de uma amizade, de uma coisa boa, porque ela foi criada para suspeitar. Então, que você possa entregar esse medo, essa desconfiança para Deus, porque Deus ele vai te mostrar se aquela pessoa, se aquela amizade realmente é boa ou não para você. Você não precisa andar querendo se proteger, porque Deus ele vai te proteger, ele vai te mostrar com clareza. Que a gente possa entender que mesmo a gente confiando, esperando o melhor das pessoas, as pessoas são falhas, as pessoas vão falhar. E que a gente possa entender que nós precisamos confiar em Deus completamente e discretamente nas pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para que eu pueda encerrar. Então é isso, gente. Tem uma partezinha aqui legal. Peraí que eu vou trazer. Estando ele em Jerusalém,